João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, Marta, sua irmã. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque dele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre te chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Ora, os judeus estavam com Maria em casa e as consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E aliás, eu sabia que sempre me ouves,
mas assim falei por causa da multidão que presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. As reações. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam a Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Estudo pela Bíblia anotada. 11:4. Para a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro demonstraria a glória de Deus ainda mais que a sua recuperação de um leito de enfermidade. 11 do 8 ao 10. Jesus afirma que ele poderia voltar em segurança para a Judéia, onde pouco tempo antes havia tentado apredejá-lo, desde que estivesse andando na luz da vontade de seu Pai. 11:11. Adormeceu. Embora os discípulos tenham entendido que se tratava de um sono natural, Jesus usou o verbo como uma metáfora para indicar a morte. Dínimo, gêmeo, possivelmente Tomé era irmão gêmeo de Mateus, com quem vem se associar em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:15. 15 estádios, cerca de 3 quilômetros, do 11 ao 18. Do 11 ao 25 ao 26, quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá espiritual e eternamente. Todo que vive fisicamente e crê em mim não morrerá espiritualmente e eternamente. 11:33. Agitou-se no espírito e comoveu-se, por causa da tristeza que a doença e a morte provocaram. 11:43. Lázaro, vem para fora. Somente Jesus pode chamar os mortos de volta à vida. Outros podiam mover a pedra e remover as vestes mortuárias. 11:48. O nosso lugar, o lugar santo, o templo. 11:50. Caifás mal podia perceber o significado pleno de suas próprias palavras. Ele estava simplesmente expressando o pensamento de um colaborador político do Império Romano. No entanto, essas palavras expressam a doutrina central da fé cristã, a expiação vicária substitutiva de Cristo. 11:56. Estando eles no templo depois de passar pelos rituais da purificação. Essa é a mensagem de Deus ao teu coração.